E fechou agora. O Flamengo acerta a contratação de um atacante do futebol mexicano. Eu vou falar sobre isso, milhares de outras notícias. Você acompanha aqui no canal Arthur Notícia do Flamengo. Fala, sou Arthur Félix. Se vai dar mais dica aqui no canal Arthur Notícia do Flamengo. E eu já treino sua ação e nosso Flamengo vai começar. Deixe seu like é muito importante pra gente. Seu like mostra que você está gostando do nosso conteúdo. Então é muito importante seu like ele ajuda demais pro nosso crescimento. Seu like mostra que eu traga mais e mais vídeos, mais e mais notícias do Flamengo, mais e mais conteúdos do Flamengo. Então é muito importante seu like ele ajuda demais pro nosso crescimento. Já deixou o like? Agora se inscreve no canal aqui, que é muito importante para a gente conseguir alcançar nossas metas aqui no YouTube. A gente tá querendo chegar aí, criar uma marca de 2.000 inscritos. Então é muito importante que você se inscreva aqui no canal. Muito importante mesmo a sua inscrição. Sua inscrição ajuda demais para o nosso crescimento. Então é muito importante que você se inscreva aqui no canal. Muito importante mesmo. Dá um jeito de criar para o cachorro, para papagaio, para galinha, para coruja. Mas dá um jeito para o bisavô, para o tataravô. Mas dá um jeito de se inscrever no canal. Muito importante a sua inscrição. Tem um botão aqui embaixo que inscreva-se. Então é muito importante que você se inscreva aqui no canal. Já deixou o like? Já se inscreveu? Agora ativa o sininho de notificação, que sempre que eu postar um vídeo novo, ou subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a saber e o YouTube vai te notificar. Bom, deixa eu começar o vídeo já falando da situação envolvendo, cara, a partida de daqui a pouco, 9 horas da noite no Maracanã. A bola vai rolar para Flamengo e Madureira, jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Então, cara, a situação é a seguinte: o Flamengo só entra com o objetivo, ganhar. Porque, cara, o Flamengo, eu acredito que o Flamengo vai ganhar, por quê? Eu vi muita gente falando, o Flamengo vai empatar, o Flamengo vai ganhar. Uma coisa que eu vou falar, dificilmente o Flamengo vai perder. Isso aí eu acho difícil. Cara, a situação é a seguinte: se o Flamengo praticamente já está classificado. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 3-0. O Flamengo está praticamente classificado para a final, que a final é domingo que vem, dia 8, contra o Fluminense, 6 horas da tarde. E jogo único. Quem ganhar vai ser campeão do Campeonato Carioca. Gente, a situação é a seguinte: o Flamengo tem que saber uma coisa: o Flamengo tem que ser campeão do Campeonato Carioca. Por quê? Se o Flamengo ganha o Campeonato Carioca, a torcida já começa a falar: opa, esse aqui não vai ser o Flamengo de 23, não. Agora, se o Flamengo perde o Carioca, aí, meu filho, aí é sabor de 23 total. Aí é sabor de 23 total no Flamengo. Então, é muito importante que o Flamengo ganhe o Campeonato Carioca, porque para pelo menos dar uma moral, falar: opa, o time já não vai ser 23, vai pelo menos ganhar. Por quê? Se ganha o Campeonato Carioca, começa a dar confiança nas outras competições. Porque se o time perde o Campeonato Carioca, aí, meu filho, aí é sabor 23 total. Aí é sabor 23 total. Bom, falar agora sobre os destaques do técnico Felipe Luiz da provável escalação. A situação é a seguinte: o técnico Felipe Luiz tem aí o Bruno Henrique, que está com uma pubalgia. Ele tem aí o Jorginho, que está com desgaste físico. Ele tem o Léo Pereira, que está com controle de carga. E o Saul se recuperando de uma cirurgia. Então ele tem Bruno Henrique, ele tem Léo Pereira, ele tem Saul. E aí diz assim que o Eric Pulgar está com dores musculares. Então ele tem o Bruno Henrique, Pulgar, Jorginho, Léo Pereira e Saul. Então ele tem aí 5 desfalques. O Felipe Luiz deve rodar bastante o elenco na partida de hoje contra o Madureira. Provável escalação do Flamengo hoje é André no gol, Emerson Royal na lateral direita, Danilo e Vitão, dupla zaga, Alexandre na lateral esquerda, né? Porque o Ayrton jogou 120 minutos na partida contra o Lanús. No meio campo, Everton Araújo, De La Cruz e Paquetá e Carrascal. E no ataque, Luiz Araújo e Pedro. Então, provável escalação do Flamengo. Eu vou até repetir de novo. André, Emerson Royal, Danilo, Vitão, Alexandre, Everton Araújo, De La Cruz, Paquetá. E no ataque, Carrascal, Luiz Araújo e Pedro. Essa é a provável escalação do Flamengo para a partida contra o Madureira. O jogo vai pelo Campeonato Carioca. O Flamengo precisa vencer, então é muito importante mesmo que o Flamengo consiga vencer hoje a partida contra o Madureira. E muito importante mesmo que o Flamengo consiga vencer essa partida. Muito importante mesmo. Bom, deixa eu mudar de assunto aqui, cara. Deixa eu falar agora sobre a situação envolvendo o Flamengo, que acertou a contratação de um atacante. A situação é a seguinte: diz assim, ó, informação que até o jornalista Guilherme Flauzero trouxe é o seguinte: o
Flamengo acerta a contratação de promessa do futebol mexicano para o time sub-20. Diego Reyes, 18 anos, chega por empréstimo do América do México com um contrato válido por 1 ano com opção de compra. O jogador já está no Rio de Janeiro para fechar com o Flamengo, mas o time sub-20 está no Equador para a disputa da Libertadores da categoria, competição que o Flamengo conquistou nos últimos 2 anos. Mas, o Flamengo acertou a contratação, isso é um fato. O jogador já está lá no Rio de Janeiro já para fazer os exames, para poder ser realizado e o Flamengo anunciar e ele ser um novo reforço do Flamengo. Um atacante que estava se destacando muito bem nas categorias de base do América do México, subiu para o profissional, teve poucas oportunidades, mas mesmo assim jogou bem. Então chamou a atenção do Flamengo, jogador de 18 anos aí, o Flamengo assinou ele com um contrato válido por 1 ano, com opção de compra, porque o Flamengo não sabe mesmo se ele vai dar certo no Flamengo, porque uma coisa é você dar certo no América do México, uma coisa é você dar certo no Flamengo. Aí o patamar muda totalmente. Agora resta a gente saber o que vai acontecer. Boa sorte para esse garoto, que ele consiga se desenvolver, que ele consiga mostrar o seu bom futebol e quem sabe lá na frente ter grandes oportunidades aí com o técnico Felipe Socorro, o treinador que tiver, eu não sei. Enfim, então vamos torcer que ele consiga se destacar muito bem na categoria de base do Mengão. Torço muito pelos garotos da base, então vou torcer muito que ele consiga mostrar o seu bom futebol, porque ele estava jogando muito bem lá no América do México, mas como eu disse, uma coisa é você jogar no América do México, uma coisa é você jogar no Flamengo. O patamar sobe em outro nível, o patamar já é outro nível. Agora resta a gente saber o que vai acontecer nessa situação, uma situação em o Flamengo acertou essa contratação. Um atacante muito bom, Diego Reis, de 18 anos. Como disse, o jogador já está no Rio de Janeiro para poder fechar com o Flamengo e assinar o contrato por 1 ano. Aí, como disse, o time sub-20 está lá no Equador, então provavelmente ele não vai ter tempo de conhecer, porque a Libertadores, se não me engano, começa, acho que é. Eu esqueci a data, velho. Mas eu sei que vai até o final desse mês. Então, os jogadores já estão lá no Equador para disputar a Libertadores Sub-20, competição que o Flamengo conquistou nos últimos 2 anos com 2 mundiais. Bom, deixa eu mudar de assunto aqui e falar agora sobre a situação envolvendo, cara, o Zenit, cara. Porque a situação do Zenit é o seguinte, cara. O Zenit, colocou no mercado 3 jogadores. Nino, ex-Fluminense, o volante Wendel e o atacante Luiz Henrique. Colocou esses 3 jogadores no mercado e já colocou os valores que querem vender cada um. Ele falou, por exemplo, o Nino, eles estão pedindo entre 10 a 12 milhões. E já o volante Wendel, eles estão pedindo 25 milhões. Já o Luiz Henrique estão pedindo 40 e 50 milhões. Então, isso aí é muito importante porque isso mostra que se o Flamengo realmente vai querer contratar o Luiz Henrique, porque se eu não me engano, 40 a 50 milhões vai ser mais caro que o Paquetá. Então, só para vocês terem uma noção de valor aí, se o Luiz Henrique mesmo chegar no Flamengo, seria por esse valor, se tornaria a compra mais cara da história do Flamengo. Então, a gente colocou esses 3 jogadores no mercado aí, e o Flamengo, se realmente quiser contratar o Luiz Henrique, vai ter que correr atrás, mas sabe, não vai ser fácil negociar com o Zenit, porque o Flamengo tem uma história muito antiga. O Zenit é muito ruim de negócio, também é muito ruim de questão de valor. Então, é uma situação que pode dar bom, mas ao mesmo tempo pode dar ruim para o Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, galera, essas transformações do nosso Mengão. Deixa o like, se inscrever no canal. Um beijo para vocês, que Jesus te ama. Falou.